A essas forças políticas somaram-se forças da sociedade, sindicatos de trabalhadores, entidades de classe, associações comunitárias, profissionais liberais, médicos, advogados, servidores públicos indignados com o que veio acontecer em suas empresas. Mas nada foi mais forte do que a volta dos jovens às ruas para, de forma pacífica, como aqui disse, dizer um sonoro basta a tudo isso que aí está. Portanto, meus amigos e minhas amigas, subi já várias vezes a essa tribuna, por inúmeras vezes na tribuna da nossa casa irmã Câmara dos Deputados, mas em nenhum momento com essa carga de responsabilidade. E quero aqui, do alto dessa responsabilidade, reafirmar para que os anais dessa casa registrem para a história que, de todas, a mentira foi a principal arma dos nossos adversários. Mentiram sobre o passado para desviar a atenção do presente. Mentiram para esconder o que iriam fazer tão logo passassem as eleições. Fomos acusados, senhoras e senhores, de propostas que jamais fizemos. Assistimos a reiteradas tentativas de reescrever a história, sempre nos reservando o papel de vilões que jamais fomos e não somos. No entanto, não demorou muito para que a máscara começasse a cair. O Brasil, escondido pelo governo na campanha eleitoral, está se revelando a cada dia. Alertei durante todo o processo sobre os riscos da inflação e, perante toda a nação, a presidente insistiu em negar o problema evidente da alta de preços e da carestia. O desenrolar dos fatos, quem tinha razão. Apenas 3 dias, senhoras e senhores, após as eleições, o Banco Central elevou os juros já escorchantes da nossa economia e não sei se irá parar por aí. Para a presidente, em sua campanha, elevar os juros era retirar comida do prato dos mais pobres. Pois bem, se isso era verdade, foi o que ela fez, logo que venceu as eleições, prejudicando os brasileiros mais carentes. E sabia que iria fazer isso. O governo escondeu, senhor presidente, o rombo das contas públicas brasileiras o quanto pôde, que registraram em setembro o pior resultado da nossa história, 20 bilhões de rombo em um único mês. Resultado, desde o início do governo Dilma, a dívida pública brasileira já cresceu mais de 8 pontos do PIB apenas nesse período. Escondeu reiteradamente que havia a urgente necessidade de ajustes, mas agora antecipa que eles deverão ser duríssimos no ano que vem, em meio a um ambiente econômico que já não cresce e que a cada dia gera menos empregos. Para complicar, o déficit comercial só cresce, indicando problemas flagrantes na competitividade da nossa economia, e o rombo nas nossas contas externas aumenta e nossa taxa de investimentos e poupança só diminuem. Chegamos à menor taxa de investimento da nossa economia das últimas décadas, apenas 16,5% do PIB. A candidata oficial também negou perante todo o Brasil a necessidade de reajustar as tarifas públicas e, mais que isso, acusou a minha candidatura de estar preparando-os caso vencêssemos as eleições. Pois bem, senador Pedro Simon, a presidente já está fazendo aquilo que disse que não faria. Na próxima semana, teremos o aumento da gasolina e já nesta semana, tivemos aumento de tarifas de energia, que sofrerão reajustes que simplesmente anulam toda a redução obtida com a truculência da intervenção aqui denunciada por nós, a vida no setor elétrico nos últimos anos. Sem falar na ameaça estampada nos jornais de hoje de que no verão nos esperam apagões de energia. E o mais grave, senhoras e senhores, ao omitir dos brasileiros a verdade e ao adiar medidas necessárias, a conta a ser paga aumenta exatamente para aqueles que menos têm. Foi tudo o que nós denunciamos na campanha eleitoral. Me orgulho, senhoras e senhores, de ter feito a campanha da verdade. Meus candidatos não podem, meus adversários, desculpem, não podem dizer o mesmo. Mas a grande verdade é que tudo isso parece não importar aos donos do poder. Comemoram até hoje. Ganhamos, devem estar dizendo. E é isso que deve importar. Quem falou a verdade foi taxado de pessimista, de ser contra o Brasil, e quantas vezes ouvi essas acusações. Mas, senhoras e senhores, a história rapidamente mostrou quem tinha razão. Esconder, camuflar,
virou a rotina deste governo. Só não conseguiram esconder os escândalos de corrupção porque os delatores, que faziam parte do esquema, resolveram falar a verdade para diminuir suas penas. E todo esforço, feito inclusive nesta casa, para inibir as investigações da CPMI foi em vão. Os fatos falaram mais alto. Agora, os que foram intolerantes durante 12 anos falam em diálogo. Pois bem, qualquer diálogo estará condicionado ao envio de propostas que atendam aos interesses dos brasileiros e, principalmente, e chamam a atenção desta casa e dos brasileiros para o que vou dizer, qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. A triste realidade é que o governo não se preparou para controlar a inflação, recuperar o controle fiscal e reduzir nosso desequilíbrio externo para voltarmos a crescer e gerar empregos de maneira sustentável. O que se observa hoje é um governo ainda sem um plano econômico, aliás, sem plano algum que tenha sido trazido ao conhecimento da sociedade brasileira, exceto pela ameaça de aumento da carga tributária e de mudanças em direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, contra os quais, desde já, nos posicionamos. Senhoras e senhores, ainda que por uma pequena margem, o desejo da maioria dos brasileiros foi que nos mantivéssemos na oposição. E é isso que faremos, com ânimo redobrado. E é isso que faremos, conectados com o sentimento de metade do país, que temos hoje a responsabilidade de representar. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar, vamos combater sem tréguas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. E mesmo sendo minorias no Congresso, vamos lutar para que o país possa avançar nas reformas e nas conquistas que precisamos alcançar. E a nossa prioridade, senhoras e senhores, deverá continuar a ser a mesma que teríamos se fôssemos governo. Sempre os mais pobres, sempre a diminuição das desigualdades que ainda nos afrontam, que ainda nos envergonham. É hora, senhoras e senhores, de olharmos para frente, de cuidar do presente, para prover o futuro que o Brasil e os brasileiros merecem ter. 3 compromissos fundamentais vão orientar a nossa luta. O compromisso com a liberdade, com a transparência e com a democracia. A defesa intransigente das liberdades, em especial a liberdade de imprensa. Segundo, a exigência da transparência em todas as áreas da administração pública. Terceiro, a defesa da autonomia e fortalecimento dos poderes como base de uma sociedade democrática. E aqui antecipo que o decreto dos Conselhos Populares, enviados ao Congresso Nacional sem qualquer discussão prévia, deverá ter aqui no Senado o mesmo fim que teve na Câmara dos Deputados, ou seja, o arquivo. Defendo, como sempre defendi, a ampliação das consultas populares e da participação popular na definição das políticas públicas nesse país, mas isso tem que ser feito em diálogo permanente com os representantes do povo brasileiro e eles estão aqui no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, neste cenário de tão grandes dificuldades esperadas, vamos estar mais firmes do que nunca e vamos cumprir todos os dias o nosso dever. Precisamos, senhoras e senhores, estarmos atentos aos nossos adversários, que poucos dias depois das eleições divulgam um documento oficial ao país, que mostra a sua verdadeira face, a da intolerância, a da supressão das liberdades, a dos ataques às instituições. Mais que isso, nossos adversários, de novo, não se constrangem em propor um projeto que se pretende hegemônico, o oposto daquilo que a democracia pressupõe: liberdade de escolha, alternância de poder. Não satisfeitos em atacar as instituições, em atentar contra a democracia, tentaram carimbar nesse documento a nossa candidatura, com características que, na verdade, retratam a própria ação petista. Dizem no documento que a minha candidatura representou o machismo, o racismo, o preconceito, o ódio, a intolerância, a nostalgia da ditadura militar. Não, senhoras e senhores.
Esses atributos que jogam sobre mim, na verdade, eles jogam sobre 51 milhões de homens e mulheres. Eles é que são verdadeiramente atacados pelo PT nesse instante, em um documento oficial. Ora, a grande verdade é que a nossa campanha respeitou os limites da ética, falou a verdade, defendeu a democracia em todos os instantes e, por isso, conectou-se com toda a sociedade brasileira. Não, nós não somos isso que querem fazer crer. Nós somos, na verdade, brasileiros de várias matrizes ideológicas que de alguma forma, se juntaram, se encontrarem no mesmo campo político, no mesmo projeto, porque esse era o projeto melhor para o país. Senhoras e senhores, essas não são, como disse aqui, as características do povo brasileiro. Somos um povo generoso e a missão da atual e próxima presidente da República disse isso a ela no telefonema que lhe fiz logo após a homologação do resultado eleitoral, é exatamente esse, maior que qualquer outro, de unir o país em torno de um projeto de desenvolvimento. Mas para isso é preciso falar a verdade, para isso é preciso encarar nos olhos todos os brasileiros. Como já disse, senhoras e senhores, repito mais uma vez, é nosso desejo verdadeiro contribuir para que o país avance através das reformas que os brasileiros há tanto tempo esperam e há tanto tempo buscam, como a reforma política e a reforma tributária. É hora de o Brasil conhecer as bases da proposta de reforma política do governo até hoje omitida, porque deverá ser debatida e aprovada neste Congresso, legitimamente eleito, e depois, sim, submetida através de referendo ao crivo da sociedade brasileira. Qualquer outro caminho é mais uma tentativa diversionista para tentar distrair o país de outros graves problemas que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. É nosso compromisso, senhoras e senhores, transformar o Bolsa Família em política de Estado para livrar o país definitivamente da chantagem eleitoral que se repete eleição após eleição a céu aberto, sem qualquer constrangimento. Da mesma forma, vamos trabalhar incessantemente para dar à segurança pública patamar de política de Estado para pôr fim às omissões do governo central nesta área. Vamos cobrar cada uma das propostas para a melhoria da qualidade da nossa educação básica, senador Cristóvão Buarque, ainda tão fragilizada e carente de recursos e de esforços convergentes. É crucial recuperar imediatamente os patamares de investimento em saúde pública para revertermos o quadro dramático de desassistência em todo o país. Cobraremos, senhoras e senhores, e esse é o nosso papel, desse governo, a vigência de um Estado que respeite direitos, em contraposição ao flagrante regime de drásticas insuficiências que se abateu sobre o país e penaliza diretamente os mais pobres, os que mais precisam, aqueles que menos têm. E este talvez seja, senhoras e senhores, o grande desafio do Brasil do nosso tempo, ser uma nação que garanta direitos dignos aos cidadãos. O Brasil real exige providências efetivas que resgatem os direitos das pessoas à vida e à dignidade. Basta, senhoras e senhores, de tanta omissão. Chega de terceirizar responsabilidades e penalizar estados endividados e municípios à beira de um colapso financeiro. E aqui faço questão de reiterar um dos nossos compromissos mais importantes: a restauração plena da Federação Brasileira, engolfada pela incúria do governismo e uma das mais dramáticas concentrações de recursos, poder e mando na história republicana, na órbita da União. O Brasil, senhoras e senhores, exige, e nós cobraremos desse governo, respeito à lógica federativa, o que significa compartilhar decisões e responsabilidades e repartir com mais justiça a equidade os impostos arrecadados com o trabalho dos cidadãos. Por iniciativa desta casa, e saúdo mais uma vez a senadora Ana Amélia, começamos a trabalhar e a conseguir avanços nessa direção. Mas, senhoras e senhores, peço licença para encerrar essas minhas palavras, agradecendo a todos e a cada um dos companheiros com quem tive a honra de cumprir essa jornada de amor ao Brasil. Saúdo na família de Eduardo Campos, de sua esposa Renata e seus filhos, cada família brasileira que uniu gerações no sonho de mudar o Brasil. Saúdo em Marina Silva, a capacidade de priorizar acima de tudo o amor ao Brasil. A ela,
meu imenso respeito pessoal e a certeza de que, mais do que nunca, seu protagonismo se faz necessário para consolidarmos a grande travessia. Nos companheiros do PSDB, saúdo o encontro e o reencontro com a nossa história, nossos princípios e nossos compromissos com o país. E me permito homenagear a todos na figura, esse sim, do grande estadista Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Aos nossos aliados, e tantos deles aqui presentes, saúdo o desprendimento e a crença inabalável em uma nação forte, justa, mais igual. A oposição, a partir de agora, não terá a voz de um único líder. Seremos todos porta-vozes de um inédito sentimento por mudanças que galvanizou todo o país. E me dirigindo respeitosamente àqueles que venceram essas eleições e que democraticamente cumprimento, reafirmo que, ao olharem para as oposições no Congresso Nacional, não contabilizem apenas o número de cadeiras que aqui ocupamos, seja no Senado, seja na Câmara. Enxerguem, através de cada gesto, de cada voto, de cada manifestação de cada um dos nossos, a voz estridente de mais de 51 milhões de brasileiros que não aceitam mais ver o Brasil capturado por um partido e por um projeto de poder. É a esses brasileiros que quero garantir ao final, de forma muito clara: nossa travessia não terminou. Nós não vamos nos dispersar. A cada brasileiro e a cada brasileira que foi às ruas, que vestiu as cores da nossa bandeira, que enfrentou as calúnias e constrangimentos de um exército pago nas redes sociais, que com alegria e esperança defendeu a mudança, a ética e a união dos brasileiros. A cada um de vocês, digo, em nome dos nossos companheiros de oposição, agora e a cada dia dos próximos anos, estaremos presentes. Vamos em frente, juntos sempre, por um Brasil melhor do Brasil atual. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência me dá uma parte. Eu ofereço a parte, a ver se está senador Magno Malta, senador Humberto, senador Pedro Taques. Senador Aécio. Senador Magno Malta, em seguida, senador... Senador Aécio, também solicito a parte, Vossa Excelência. Senador Cássio, na sequência do senador Humberto. Senador Aécio, também gostaria uma